Fala galera, beleza? Ó, mais um episódio por aqui do Papo de Selling Insiders. Você tá conhecendo tudo o que tá acontecendo aqui dentro da Mais de 5 e principalmente os personagens que tocam todo o Mais de 5 por aqui, tá? Eu sou o Egídio Serri, gerente de educação. Como você sabe, eu não sou a pessoa que apresenta ninguém. Se apresenta aí e me diz quem é você, beleza? Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio Costa, trabalho aqui na Mais de 5 vai fazer 3 anos, tive uma passagem de antes de 1 ano, acabei saindo por uns 3 meses do Mais, depois acabei voltando. Trabalho na parte de infraestrutura e cloud, sou especialista em cloud, eh, acho que é isso. Boa, ô Júlia, você falou até um negócio legal sobre que você trabalha na parte de infraestrutura e cloud. O que que é isso para quem não entende, cara? Eu acho que é interessante você trazer esse Aham. dado. Eh, Pra uma aplicação funcionar, o Google, o YouTube, o e-mail, eles precisam de uma infraestrutura por trás, né. Uhum. Antigamente existiam os data centers físicos, a empresa tinha um data center, locado dentro da sua empresa, então tinha uma sala lá que tinha computadores que eram servidores, né, existe uma diferença entre computadores normais e servidores são mais resilientes e ficam mais tempo ligados e precisam de uma disponibilidade maior, né. E com a evolução, desses data centers locais, teve grandes empresas que criaram as nuvens, nuvens públicas e nuvens privadas. Tem empresas que têm nuvens privadas, só dela, né, em vários locais do mundo, e tem outras empresas que criam nuvens públicas. O que que são nuvens públicas? É um espaço onde é que você pode comprar um espaço, um servidor, um serviço, alocar o seu site, alocar um banco de dados. Então, essas empresas disponibilizam isso. Alguns exemplos são Google Cloud, AWS, Azure e outros tantos que existem players no mercado. Então, depende muito de cada empresa, cada uma pode escolher o que mais beneficiar ela, né. Top, top. E Júlia, a ideia de trazer isso aqui é a gente falar muito sobre o dia a dia no Mais de 5 para as pessoas começarem a entender. Como que é um dia normal do trabalho do Júlio, especialista em cloud e tudo isso, quando a gente olha para isso, sabe? Legal. É importante salientar que o Magis já nasceu dentro de cloud, Ok. então o Magis é Cloud Native, é uma sigla que é comumente chamada para empresas que já cresceram dentro de cloud, não tiveram o step anterior, né, de ter servidores locais ou, outros tipos de infraestrutura. Tem algumas vantagens de ser Cloud Native, porque a escala é um pouco mais fácil, ao longo prazo, né, porque essas nuvens públicas elas trazem serviços prontos Top. para você chegar e já, startar e já começar a usar. Claro que isso tudo existe um custo envolvido, né. Então, o meu dia a dia, basicamente, a gente tem lá o nosso painel, a gente tem nossos serviços, a maior parte do tempo é monitoramento, melhorias, olhando a questão de custos, principalmente, como a infraestrutura, da empresa cada vez cresce mais, os custos também tendem a aumentar, só que eles não podem aumentar numa proporção, que isso vai estourar o limite de gasto, né. Sim. Então, a gente tem que estar sempre de olho nisso, de olho nos erros da aplicação, ver se todos os serviços estão disponíveis, ver se a latência dos serviços estão legais, porque para o cliente final isso vai impactar, né. O cliente está imprimindo a etiqueta lá na ponta, se eu tiver um serviço que está apresentando erros e latência muito alta, isso vai impactar diretamente no cliente, né. Sim, Vai sim. demorar para a etiqueta dele sair lá na impressora. Então, a gente está sempre de olho em todos esses parâmetros, essas métricas, pra deixar tudo redondinho e facilitar a vida tanto do cliente como a nossa, né, porque a gente quer o Legal. o ambiente mais estável possível. Top. E aí, você falando sobre o ambiente estável, tudo isso, imagino que seja muitos desafios que você enfrenta durante o dia, né? Qual que foi o maior desafio que você enfrentou até hoje? Que você É, lembra? aham. Eu vejo que na parte de infraestrutura, arquitetura, todo dia a gente tem um desafio novo. Boa. Tanto vindo de fora, como requisições dos marketplaces pra gente. Vou dar algum exemplo aqui, os marketplaces, exigem algumas certificações de segurança que a gente tem que passar. Uhum. Então, e são certificações de nível internacional. Então existe uma cobrança muito alta, nos padrões de segurança que a empresa tem que cumprir para se adequar aos padrões internacionais de segurança. Então sempre que vem uma auditoria, alguma coisa nesse sentido, é bem complexo, a gente tem que parar, pensar, estruturar, implementar Uhum. para o serviço ser o mais seguro possível, tanto para o cliente quanto para a empresa terceira, né, que é um marketplace que tá conectando que a gente está conectando com eles. A gente não pode expor dados, a gente não pode, eh,
nenhum sistema é perfeito, a gente sabe, né, mas a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível e sempre que tem essas auditorias é bem complexo, é um período que a gente para, tem que mudar a arquitetura às vezes, tem que melhorar alguns serviços, mas o dia a dia sempre tem Exato. evoluções, desafios, dificuldades, e isso é muito legal, isso Aham. motiva. E aí falando sobre motivar, acredito que quanto tempo você falou de imagens? Vai fazer 3 anos agora. Então são 3 anos de imagens, então eu imagino que teve muitas surpresas, né. Eu queria entender, Júlio, o que que mais te surpreendeu nesse tempo de Imagem 5 que te marca até hoje na tua cabeça, sabe? Eu acho que, como eu falei, eu fiquei um tempo fora, mas depois eu voltei, já voltei já nessa parte de cloud. Antes era mais o Vitor que tocava, um dos fundadores, né. E aí quando eu voltei, ele passou essa parte para mim e foi um grande desafio, porque eu não tinha trabalhado com esse tipo de ambiente ainda e alguns serviços que o Mais utilizava em si. Então no início foi desafiador, tocar esses projetos e deixar todos os pratos rodando ali. Mas, isso foi motivador também para aprender, eh, passei por algumas certificações também nesse caminho que foi me preparando para cada desafio que foi chegando. E o que mais me surpreende dentro do Magis é a autonomia que pelo menos eu tive para tomar decisões, né. Uhum. Como o Vitor era um dos donos e ele tomava as decisões relacionadas a isso, como ele foi saindo, ele meio que passou esse papel para mim, e eu estava à frente de muitas decisões ali que impactavam o dia a dia de todo mundo, então tanto os clientes como os próprios colaboradores do Magis. Sim. Então a disponibilidade do serviço, a qualidade do serviço, sempre que acontece algum problema a gente é acionado, então a gente tem que estar sempre atento, né. Uhum. Então essa autonomia que eu tive, pelo menos aqui dentro da empresa, foi muito inspirador para mim. Top. E aí se olhando para isso tudo, a autonomia obviamente reflete a cultura. Se você pudesse descrever a cultura do Imagem 5 em uma palavra, qual que seria na tua visão? Eu acho que aqui existe uma cultura muito forte de pessoas, né. Eu já trabalhei já em outras empresas que era difícil, você conversar com o dono da empresa, Boa. eh, já fui chamado a atenção em outras empresas por causa disso, porque tive que recorrer ao dono que era uma pessoa técnica também, só que depois ele foi falar com o meu diretor com o meu gerente, né, reclamando que eu tinha falado diretamente com ele no final de semana, que eu estava de plantão. E eu vejo que isso aqui dentro do Mais não existe, assim, eu posso entrar em contato tanto com o Vitor, como com o Cláudio, como qualquer outro diretor ou diretora ou gerente. Então esse nível de acesso às pessoas, isso é uma cultura que a empresa sempre trouxe. Uhum. E mesmo aumentando a quantidade de colaboradores dentro da empresa, eu vejo que isso não se perdeu. Hoje é mais difícil conhecer todo mundo, conforme a empresa vai aumentando, a gente se conhece no final do ano, a maioria das vezes, porque a gente não se encontra durante o ano. Eh, Ok. Às vezes estamos longe principalmente dos desenvolvedores, né, tem desenvolvedores em todo lugar do Brasil. Eh, mas é importante saber que você pode contar com outra pessoa e que 99% das pessoas, estão dispostas a ajudar. Sempre vai ter a pessoa que não está disposta, mas dificilmente a gente vai encontrar essa pessoa dentro do Magis. Quase sempre, a gente é muito bem recebido e a gente tenta receber muito bem as pessoas também. Isso é legal, porque eu tenho uma visão, Júlio, muito que a cultura, ela expele quem não faz parte dela e nem precisa de ação de liderança, nem nada disso, porque a pessoa se sai, entre aspas, porque ela não sente que faz parte disso, né. Então faz talvez é muito ligado ao que você falou, sabe, as pessoas que fazem parte efetivamente, elas vão entender toda a cultura e começar a tocar disso. Eu gosto dessa visão também, sabe. Top. Sim, sim. E quando a pessoa também não quer fazer parte disso, ela começa a se sentir incomodada, né. Sim. Eu tenho uma relação legal com todo mundo, aí a pessoa vê que ela não tem uma relação legal com os outros colaboradores e ela começa a se sentir não excluída, mas, deslocada, né. Porque é uma Uhum. pessoa que trabalha mais sozinha e aí, tipo, aqui todo mundo tem que trabalhar em conjunto, Sim. mesmo, um diretor, um gerente, e isso é muito visível para mim dentro do Mais, que eu passei já por várias empresas e esse foi um dos grandes diferenciais que eu vejo aqui. Top. E aí, Júlio, eu queria que você contasse um momento para o pessoal, para o pessoal é ótimo, né, mas contasse um momento principalmente, que você pensou: "É por isso que eu tô aqui", sabe, esse aqui é o porquê de eu estar fazendo isso aqui no Mais. Teve alguma coisa que passa na tua cabeça quando você vê isso? Eu acho que o principal é o reconhecimento, Uhum. eh, e e a responsabilidade que foi passada.
Boa. Isso não é um momento só, isso é no dia a dia, né. Então, quando o Cláudio me liga e conversa sobre vários assuntos de arquitetura, soluções, algumas outras coisas, e confia no que eu tô falando, isso é muito importante, que mostra que a empresa tem uma confiança, tá basicamente não tá tudo na sua mão, mas você tem a força para fazer algum projeto andar ou tomar uma decisão, e isso é muito importante, dependendo da empresa que você tá, ter que passar por diversos processos, ver Burocracia, né? burocracia, isso não existe tanto no Magis, a gente tenta ter processos, né, porque toda empresa tem que ter Sim. processos, não dá para também ser, de qualquer jeito, mas ser ouvido é muito importante. Top. E aí, levando isso em conta, principalmente falando sobre ser ouvido, eu imagino que você se conecta com pessoas, ainda mais na posição que você tá, né, querendo ou não, você precisa de outras pessoas e outras pessoas também precisam do Júlio. Qual pessoa ou setor você mais se conecta no dia a dia ali, sabe, que você mais conversa e por quê, principalmente, vai ser interessante você Aham. trazer. Como eu trabalho com arquitetura, hoje eu tô dentro do time de tecnologia, né, Boa. mas a arquitetura é um pouco separado do time um pouco, distinta do time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento vai desenvolver as soluções em si, o time da arquitetura vai tentar manter isso o mais disponível possível, com todas as soluções em cloud. eh, e então um dos times que eu mais converso, que é o próprio meu time, é o time de Uhum. tecnologia dos desenvolvedores. Eh, Extrapolando essa barreira, aí vem outros times, implantação e suporte principalmente. Boa. Que é onde a pessoa vai lá e fala: "Pô, Júlio, o cliente tal tá reclamando de que a impressão dele tá lenta. Será que é alguma coisa com o cliente? Será que é alguma coisa com nós, com o Magis? Não tá vindo a etiqueta do marketplace tal, será que é com a gente? Será que é com o marketplace? Será que não tá". Então esses 2 times, o time de implantação e o time de suporte, eu costumo ter bastante contato, em questão de dúvidas, questão de ajuda, também tiro algumas dúvidas em relação a eles, às vezes peço feedback, né: "Pô, a gente fez mudança tal, será que o cliente sentiu essa mudança? Uhum. Aqui no meu na minha métrica aqui tá lindo, aqui tá tudo verde, mas será que para o cliente final isso impactou realmente positivamente na vida dele?". Faz sentido, top. Eu queria entender também qual que foi a entrega, Júlio, que te deu mais orgulho, assim, de ter participado. Sabe, acho que é interessante você trazer isso. "Egídio, eu fiz isso aqui, fiz aquilo e foi muito interessante, eu gostei muito de ter participado disso", e ver no ar, principalmente, é interessante. Aham. Eu acho que eu não tenho uma entrega em específico, eu vejo que quando eu termino o dia, sem o suporte receber 500 chamados porque o sistema caiu, é uma vitória. Sim, com certeza. Então, a gente tenta viver um dia de cada vez, né, e deixar o sistema mais resiliente possível. Como eu comentei anteriormente, as demandas de segurança, pela complexidade que são, sempre que a gente termina uma auditoria, alguma coisa, é uma satisfação muito grande, saber que a gente está em conformidade com normas que são internacionais e são difíceis de ser mantidas, né. Eh mas acredito que o dia a dia é a minha maior motivação, meu maior orgulho, assim. Boa. E pra terminar, Júlio, não menos importante, eu acho que a gente chegar no fim com meio que chave de ouro. Se você fosse falar pra alguém de fora da Magi5, por que que vale a pena trabalhar na Magi5? O que que você falaria pra essa pessoa? Hã, Diria que é um ambiente muito acolhedor, o principal diferencial são as pessoas, conforme eu já falei antes. Eu entendo que a parte técnica a gente consegue desenvolver, agora a parte de pessoas é mais difícil. Honestidade, comprometimento, e isso a gente tem aqui dentro da empresa. Então, a gente tem diversas exemplos de pessoas que são exemplos de profissionais e são exemplos de pessoas. Sim. Então, estar junto com essas pessoas no dia a dia é muito gratificante. Então, vai além de outras coisas. Beleza, top demais. Acho que deu para aprender um pouquinho do que o que é o Júlio, o que faz principalmente o setor. Acho que é muito interessante trazer isso tudo para cá, tá? Galera, muito obrigado. Até o próximo Papo de Seller. Até mais. Tchau, tchau.